Olá, meninos, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem aí e que fiquem em casa mesmo diante desta quarentena que estamos vivendo para eliminar logo esse vírus. Bom, vamos recapitular então, né, as nossas aulas sobre os crimes contra o patrimônio. Primeira coisa que também nós temos que ter em mãos é o Código Penal, tá? Para que a gente possa analisar com profundidade todos os elementos que acabam revestindo a existência do crime, tá bom? Bom, então, o primeiro que a gente vai recapitular é o artigo 155, né? Então, o furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Lembramos que é necessário que nós entendemos sobre a existência do crime, né? Então, da análise com relação ao verbo subtrair. Vamos lembrar que subtrair nada mais é do que retirar, né? E esse retirar nada mais é que fazer com que diminua do patrimônio de outra pessoa, né, patrimônio de terceiro, e eu tenho que fazer com que essa subtração fique no meu patrimônio, né? Então venha para mim. Fazer dela coisa alheia como se minha fosse, né? Lembrando que os elementos presentes na existência do crime, obviamente é o dolo, né? Então o dolo de retirar tal pertence. Vamos lembrar também que nós falamos da questão, né, de duas utilizações de teses de defesa. A possibilidade do furto de uso, né? Então, passei para vocês um exercício, até caiu no exame da OAB. Este exercício ele tinha como função fazer com que vocês encontrassem a resposta da tese de defesa utilizando, né, a compreensão do exercício. Então, mais ou menos recapitulando, né, era um rapaz que havia subtraído, né, um veículo, né, da garagem dos patrões da mãe dele, e ele deu uma volta no quarteirão, e quando ele voltou, né, no momento que ele estava devolvendo o carro, ele abasteceu o carro, no momento que ele estava retornando, a polícia acabou efetuando a prisão dele em flagrante pelo crime de furto, né? Pedir para que vocês, como advogados desta pessoa, utilizassem uma tese de defesa. E vocês acabaram por utilizar o furto de uso. Vamos lembrar que a existência do furto de uso, ela não está, obviamente, tá? Ela não está tipificada. Ela é uma criação doutrinária. Entretanto, se torna necessário que nós tenhamos, né, a utilização dela em momentos oportunos e em situações que a gente possa aplicar, tá bom? Falamos também da questão do furto famélico. Vamos lembrar que a existência do furto famélico está ligada ao estado de necessidade. Então, quando eu sacrifico, né, diante de um perigo atual ali que está acontecendo, né, eu acabo por sacrificar bem de terceiro, né, para salvaguardar, ou seja, salvar o meu patrimônio. Então, com relação a isso, nós acabamos por ter a existência, né, de um furto ligado ao estado de necessidade, o furto famélico, tá? Então, eu preciso também demonstrar que aquela situação que acaba por envolver, que acaba acontecendo, eu posso aplicar essa tese de defesa, tá bom? Vamos lembrar também que são situações passíveis de utilizarmos essas teses de defesa. Falamos também da questão do furto no período noturno, lá no parágrafo 1º do artigo 155, né? Como obrigatoriedade, antes de adentrarmos ao assunto, ele precisa estar registrado o horário, tanto no boletim de ocorrência quanto na denúncia, para que o juiz possa, no momento da dosimetria da pena, identificar que estamos diante de um furto de noturno, período noturno, e assim aumentar a pena, tá? Se nós não tivermos a possibilidade de ter, né, esta localização do horário, não se tem por que aumentar a pena, tá? Então eu preciso deste fundamento. Vamos lembrar que o próprio legislador, ele acrescenta, né, a existência do furto noturno, até mesmo por uma questão de que nós estamos uma situação de vulnerabilidade, né? Então, no período noturno, não tem como as pessoas ficarem se defendendo do seu patrimônio. E como consequência disso, ele acaba por colocar como aumento de pena, tá bom? Não, o legislador ele não menciona o horário, que seria esse horário noturno, então a gente também tem que utilizar a analogia, né? Então nós temos que utilizar que é do anoitecer ao amanhecer, né? Então é o período em que estamos numa situação de vulnerabilidade, tá? Outra situação também que acabamos falando, que é com relação ao parágrafo 2º do artigo 155, furto privilegiado. Vejam que o próprio legislador, lá no parágrafo 2º, ele menciona, né, réu primário de pequeno valor
o bem. Então a gente tem que lembrar que estamos diante de um furto privilegiado, que também ele é diferente do princípio da insignificância, tá? O furto privilegiado, ele vai ter uma redução de pena quando presentes os requisitos ali existentes. Então, que seria um bem de pequeno valor, né? Então a gente tem que buscar por meio da jurisprudência os entendimentos dos tribunais com relação a esses pertences, que seriam em torno abaixo de um salário mínimo, né? Entretanto, se eu reconheço a existência de um furto privilegiado, né, eu reconheço então que o crime existiu, entretanto, que esta conduta ela deve ser reduzida, tá? Ao contrário, quando estamos falando do princípio da insignificância. Vamos lembrar que o princípio da insignificância, ele foi introduzido por Klaus Ruksin, tá? Em 64. Então, nós tivemos lá inicialmente a introdução do princípio da insignificância no direito penal alemão e ele acabou ganhando seu viés aqui no Brasil. Então, a aplicação dele hoje, ele acaba sendo respaldado até mesmo por decisões do STF, em que nós temos 4 elementos que acabam existindo. Então, está diante da aplicação do princípio da insignificância, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se estiver presente todos esses requisitos diante de um fato, ele pode ser considerado aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição do agente. Então, vejam, como ele é diferente do princípio, como ele é diferente do furto privilegiado. No furto privilegiado, eu vou ter redução da pena. Quando eu requeiro a aplicação do princípio, eu requeiro a absolvição do agente. E o entendimento, ele acaba ficando, né, a cargo do Poder Judiciário na sua análise. Existem discussões e até mesmo já manifestações do STF com relação à aplicação do princípio da insignificância em sede de delegacia. Né? Mas ele já se manifestou dizendo que isso é competência do Poder Judiciário e não da delegacia, não da autoridade policial, em reconhecer a existência do princípio da insignificância naquele ato, tá? Então, isso parte somente para a questão do Poder Judiciário para sua aplicação. É evidente também que, se a gente pesquisar algumas decisões proferidas pelo STF, quando estamos diante de relações do princípio da insignificância, nota-se claramente que ele abarca esses elementos, mas ele também acaba colocando outras situações. Em um último julgado que eu acompanhei do STF, houve a aplicação do princípio da insignificância para um caso de furto, né, no qual o agente ele era reincidente. Então vejam que a análise dada, a análise que foi realizada, foi nessa concepção, né? Então, mesmo ele sendo reincidente, foi aplicado. Então, cada caso vai ser aplicado de acordo com o entendimento ali presente, né? O que a gente tem que lembrar é que eu tenho duas situações diferentes, furto privilegiado e princípio da insignificância, tá? Então, diante desses dois elementos, eu acabo fazendo com que eu tenha redução de pena e o outro tenha a possibilidade de absolvição do agente, tá? Perguntei para vocês, né? Estávamos falando sobre o parágrafo 3º do artigo 155, que era o furto de energia, né? Mencionei para vocês, até dei para que vocês tivessem, realizassem a pesquisa, né? Se podíamos aplicar pelo parágrafo 3º o furto com relação ao sinal da TV a cabo. Né? Depois vocês vão me responder se pode ou não. Mas vejamos, estamos diante do furto de energia, né? Então, diz lá o legislador, né? A lei, ela equipara a subtração à energia como coisa móvel, né? Então, a energia que tenha valor econômico, eletricidade, energia mecânica, energia térmica. Então, o que se tenha valor, nós podemos estar diante de situações com relação ao mandei ainda para vocês, né, um diferencial, né? Quando eu faço o gato, que é o vulgar, né, o conhecido pelo furto de energia, estamos diante da prática deste crime. Entretanto, quando eu vou lá no meu relógio e acabo por adulterar, né, aquele valor
que deveria ser pago, estou diante de uma outra prática delitiva, né? De um possível estelionato. Tá? Então eu tenho condutas diferentes. Aqui eu vou lá, subo no poste, puxo a energia, bumba. Estou diante da ocorrência do furto, né? E ela acaba por equiparar, né? E aí, como é que fica as questões? Até mandei para vocês se dentro da questão do sinal da TV a cabo eu posso utilizar como sendo furto, que seria a análise da analogia em bonam parte, vamos dizer assim, ou eu acabo por não utilizar porque seria uma analogia em malam parte. Vejam que o código é de 1940 e ele nem pensava em existir a possibilidade de nós termos o quê? TV a cabo, tá? A mesma coisa eu pergunto, será que é possível nós termos a possibilidade do furto do sinal da internet? Né? Então eu tenho lá alguém que rouba, né? Rouba não, furta o meu Wi-Fi, o meu sinal do Wi-Fi. Será que eu tenho essa possibilidade de ter esta aplicação? Analogia em bonam parte, analogia em malam parte, né? O que os julgados acabam por dizer, né? Nessas questões. Mais tarde eu vou falar para vocês a resposta, mas vocês vão ter que pesquisar antes disso, tá? Vamos falar também, falamos da questão que envolvia o parágrafo 4º, né, do artigo 155, né? Então estávamos diante do furto qualificado. Vamos lembrar que as qualificadoras, elas são situações, são características trazidas pelo legislador para que a pena tenha o seu aumento em virtude de tais condutas, né? Então, lá no parágrafo 4º, nós temos algumas condutas que fazem com que a pena do crime do furto acaba por aumentar. Então, vamos lembrar que no inciso 1º, nós temos lá destruição ou rompimento do obstáculo, né? Então, nada mais é do que afastar, né? Destruir um obstáculo que acaba fazendo com que o agente ele tenha, né, seja impedido para poder subtrair e alcançar o seu objetivo, que é a retirada do bem. Na outra parte do próprio inciso 1º, nós temos ainda o abuso de confiança. Né? Então, uma pessoa, ela se aproveita da relação de intimidade com o sujeito passivo e ela passa a subtrair aquele bem móvel. Então, ela tem uma relação de confiança, né? E diante disso, ela acaba por subtrair o pertence. Depois nós temos a fraude. Nessa palavra fraude, ela vai aparecer, por exemplo, no artigo 171, né, também, e o próprio legislador, ele acaba por entender que a fraude nada mais é do que a utilização, né, de algum artifício, alguma forma ardil que faça com que a pessoa ela seja enganada para que nós tenhamos a possibilidade da subtração do pertence. Então, observe-se que a gente precisa necessariamente entender essa questão que acaba por envolver a fraude. Depois nós temos a escalada, né? Então, nada mais é do que o agente, para que ele possa subtrair aquele objeto, aquele pertence, que ele acaba por escalando, né? Pelo meio, por exemplo, meio anormal, então escala lá um muro para que ele tenha acesso ao objeto, tá? Depois nós temos a destreza, né? É o chamado os trombadinhas, o pulguista, né? Em que eles utilizam, né, com uma habilidade, uma facilidade para que eles retirem o objeto da pessoa, do sujeito passivo, sem que ele perceba. Né? Então, uma subtração utilizando a destreza ali naquele momento, né? Tá andando na rua, de repente alguém passa, dá uma trombada, você nem percebe, quando vai ver ficou sem a carteira ou sem o celular. Tá? Então, a utilização desta possibilidade de termos a retirada do bem. Depois nós temos o uso da chave, da micha, né, da chave falsa. Então, também aumenta-se a pena. Quando eu tiver a utilização deste instrumento destinado, né, para abertura de uma fechadura, de uma chave, uma fechadura de carro, por exemplo, eu vou ter a possibilidade, sim, de aumento de pena. E depois, quando mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui também, o próprio legislador ele acaba por excluir, né,
na presença do artigo 288 da associação criminosa, para já afirmar que o furto ele pode acontecer com a utilização de duas ou mais pessoas que já possuem a intenção de praticar tal conduta de forma direcionada. Então é mais ou menos o que acontece, que até dei o exemplo para vocês, quando a gente está falando das questões lá da 25 de março, por exemplo, né, em que você tem ali aquele tumulto, até mesmo no Brás, quando você tem aquele tumulto, duas, três pessoas com a mesma vontade, né, o mesmo ânimos ali presente, acaba por fazer a subtração, tá? Vamos lembrar também que nós tivemos lá no Código Penal atualizações com relação ao artigo 155, tá? Então, essas atualizações elas foram dadas pela Lei 13.654 de 2018, no qual acabaram por colocar como uma tipificação própria a subtração. Então, lá no parágrafo 4A, até coloquei para vocês, né? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivos ou artefatos análogos que cause perigo comum, né? Então, nós temos diante da colocação, né? Se houver o emprego de explosivos ou de artefatos análogos que cause perigo comum. Então, para que nós tenhamos a subtração de algum pertence, obviamente, com relação a explosivos, artefatos, foi incluído pelo legislador. Era interessante porque nós acabávamos não tendo um direcionamento. Isso acabou acontecendo em virtude dos estouros de caixas eletrônicos, né? Então, aí o legislador se tornou necessário que nós tivéssemos, porque estaríamos diante ou de uma questão de um furto simples, entrando lá no caput do artigo 155, né, combinado com os crimes relacionados, por exemplo, ao uso de explosivos. Né? Então, se tornava necessário que nós tivéssemos o quê? Um tipo penal direcionado para tal conduta. Depois nós temos a inclusão do parágrafo também, né, não por essa atualização, mas já na continuidade, no parágrafo 5º, nós temos o furto de veículo automotor. Né? Então, temos que lembrar que dentro do parágrafo 5º, nós temos alguns elementos que vocês devem observar e riscar aí. Então, quando eu falar a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. Então, para que se tenha a inclusão desse tipo penal, eu preciso que o veículo venha a ser transportado para um outro estado ou para o exterior. Tá? Então, se eu tiver um furto de um veículo, por exemplo, sendo realizado entre os bairros, não entra dentro da conduta, tá bom? Não estamos diante desta situação. Tá? Então, precisa ser transportado para outro estado, bem como também para o exterior, tá? Então, isso deve constar, vocês estão tendo processo penal, então isso deve constar obrigatoriamente na denúncia para que se tenha a inclusão, né, da possibilidade lá no momento da dosimetria da pena, o juiz aplicar esse tipo de conduta, tá? No parágrafo 6º, nós temos também uma inclusão, né, ela veio em 2016, quando nós tivemos a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Vamos lembrar que nós estávamos tendo num período, né, muitos furtos de cachorros, né? Então as pessoas saíam para passear com seus cachorrinhos e de repente acabavam sendo subtraídos, né? Porque eram cachorros pertencentes a raças caríssimas ou até mesmo para serem utilizados na reprodução. Então, aí sim, nós tivemos a possibilidade de se ter a colocação desse furto. É muito engraçado porque, né, nós do meio do direito penal dissemos que um dia o furto de galinha ele ia ser tipificado e acabou sendo tipificado, né? Porque diz, olha lá, grifem, né, a palavrinha semovente domesticável. Estou diante de um semovente domesticável, né? Obviamente eu tenho a possibilidade de se ter a inclusão da conduta. Mas vamos lembrar, né, gente? Não é um leão, tá? Leão não é domesticável, tá? Então são animais domesticáveis. Ah, pode ser uma porquinha? Pode ser uma porquinha.
Pode ser uma galinha? Pode ser uma galinha. Pode ser um gatinho? Pode ser um gatinho. Pode ser um cachorrinho? A mesma coisa, tá bom? Então, lembre-se que a gente tem essa possibilidade do furto presente, tá? Depois nós tivemos a inclusão do parágrafo 7º, também pela mesma legislação, né, a 13.654/2018, em que ela menciona a seguinte situação: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente impossibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Né, estávamos tendo muitos furtos relacionados às questões que envolviam pedreiras, né, os explosivos, e eram utilizados em caixas eletrônicos. Então, eu também preciso colocar, identificar dentro da minha conduta no meu parágrafo 7º, tá? Vamos lembrar que para a existência da existência do furto se torna imprescindível a existência do dolo, tá? É possível sim a existência de tentativa no furto, tá? A pessoa tentou, mas não conseguiu obter a possibilidade da retirada do pertence, tá? E vamos lembrar também que lá no artigo 169, inciso 2º do Código Penal, nós temos que o apossamento de coisa perdida configura crime de apropriação indébita, tá? Então, encontrei, né, a coisa não era tão perdida assim, eu acabei me apropriando indevidamente. Eu não entro na conduta do furto, mas acabo entrando na apropriação indébita presente lá no artigo 169, inciso 2º, tá? Então, se a gente for lá no artigo 169, inciso 2º, nós temos a seguinte situação: quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Configura, então, crime de apropriação indébita, tá? Outra situação que a gente também passa a ter com relação à existência do crime de furto, né, é que não se configura crime de furto no assenhoramento de coisas que nunca pertenceram a ninguém, ou coisas abandonadas. Aí a gente vai ter que ir lá pro Código Civil, tá bom? Então, tá abandonada, nunca pertenceu a ninguém, nunca teve um dono, como que eu vou subtrair para si coisa alheia móvel, se nunca foi de ninguém, tá? Não entra na conduta do furto. Outra situação que a gente também deve ter com relação ao crime de furto que vocês devem resolver para mim. Vejam só. Existe crime de furto no fornecimento de água? Posso utilizar, por analogia, o parágrafo 3º, quando eu falo das questões com relação à energia? Analogia em Bonaparte ou analogia em Malamparte? Existe furto de sinal de internet? E se ela for de escada? Será que tem a possibilidade? Existe a possibilidade de furto de sêmen de animais? Hein? Então vocês deverão pesquisar e me responder, tá bom? Sobre a questão do furto. São situações complicadas, né? Existência de furto de sêmen de água, né? A utilização da analogia em Malamparte para esses entendimentos. E o sinal de internet. Veja que a gente tem, na minha época inicial de internet, né? Era de escada, né? Hoje nós temos aí os cabeamentos, né? E até mesmo as fibras óticas, né? Será que tem a possibilidade de haver o furto do sinal, tá? É o furto do sinal. Será que tem essa possibilidade? O que os tribunais já decidiram sobre tais situações? Então, serão 3 situações de pesquisa que vocês deverão ter, tá bom? Então, furto de sêmen de animal, furto de fornecimento de água e de sinal de internet, tá? Temos o artigo 156, que ele também nos relaciona sobre furto de coisa comum. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. O que é o furto de coisa comum? Bom, quem mora em condomínio sabe que muitas coisas são de uso comum, né? Área comum, né? Então imaginem só vocês, se no condomínio que eu moro, eu olhar lá um quadro no hall
falar, ai, adorei esse quadro, vai para minha casa. E eu simplesmente tirar e virar e falar assim, olha, gente, eu pago o condomínio e eu tenho participação neste quadro. E simplesmente vou lá e retiro o quadro. Né? Não, não tem essa possibilidade, tá? Eu entro no artigo 156. Então, quando ele menciona a própria objetividade jurídica deste crime, né? Além do elemento subjetivo que é a existência do dolo, não tem aquela coisa de, ai, eu não sabia que eu não podia pegar, mas eu pago o condomínio, eu achei que era meu. Não, não tem essa possibilidade, tá? Então, quando estamos diante dessa objetividade, nada mais é que tutelar o patrimônio dos condôminos, dos coerdeiros, dos sócios, né, de todos que estão ali envolvidos naquele bem comum, tá? Então, eu também tenho obrigatoriamente de lembrar que esta conduta é um crime próprio. É um crime próprio, porque somente pode ser sujeito ativo ou passivo condôminos, coerdeiros, sócios que estão dentro da conduta, tá bom? Então, obrigatoriamente, eu vou ter ali no artigo 156, né, um crime próprio. Então, risca lá, escreve lá para vocês não esquecerem no artigo 156, puxa uma setinha, crime próprio, porque só pode ser cometido tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, obrigatoriamente, condôminos, coerdeiros e também os sócios, tá bom? Então, para a próxima aula, vocês já têm essas atividades que deverão ser apresentadas, tá bom? Mais tarde, para não ficar também muito cansativo, né? O vídeo já tem 26 minutos aí o vídeo, né? Para não ficar tão cansativo os nossos vídeos, vou gravar o outro de roubo, tá bom? Também com as atualizações já da lei do pacote de crimes, tá bom? Tchau, pessoal!